Olá! Olá, minhas meninas, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente aqui outra vez para falar sobre um assunto que tem dado pano para manga, que tem rendido aqui, hein? Vocês estão gostando das nossas lives diárias, das nossas rapidinhas? E a gente falando sobre as funções do sexo. É isso mesmo, nós estamos falando sobre as funções do sexo. Que a gente fala sobre sexualidade saudável através de uma visão sistêmica. E nesses últimos dias a gente vem aí fazendo uma sequência de lives falando sobre essa função, a utilidade, para que serve o sexo. E quando a gente fala dessas funções do sexo, é muito incrível que você que está acompanhando já notou. A gente fala da função dele, automaticamente a gente já consegue perceber alguns sintomas que causam o bloqueio na sexualidade, que te impede de viver uma sexualidade saudável. Então, sem demora, né? Porque aqui é rapidinha, a gente vai começar já a trazer a função de hoje, mas eu vou relembrar o que a gente já disse aqui. A gente falou na nossa primeira live sobre a função do sexo, que significa secare, né? Ou seccionare, de dividir, de cortar. Então, o sexo, ele vem, né? A sexualidade humana, ela vai marcando a nossa individualidade. Como a gente se vê no mundo, como a gente se relaciona com as pessoas, sobre os nossos medos, as nossas dores, as nossas emoções. Então é sobre isso que fala a nossa sexualidade, como a gente se comporta no mundo, como a gente vive. E o sexo, ele é uma característica dentro da nossa sexualidade. Então essa sexualidade, ela vem sendo moldada, né, ao longo da nossa vida, e quando a gente já se entende como um indivíduo, realmente na sua individualidade ali, que a gente vem de um sistema, quando a gente é criança, a gente acha que todo mundo é a mesma coisa, né? Não tem uma individuação. E aí, quando a gente tem essa consciência de que nós somos um indivíduo, que a gente tá no registro de um adulto, que a gente é responsável, aí a gente já está pronto para ter essa relação com o outro, o sexo, que ele vem para mostrar que agora a gente é um indivíduo. Não excluído, né? Mas entendendo essa nossa diferenciação. E essa aí é uma das funções do sexo, que é separar da do nosso sistema. Então, normalmente, quando a pessoa é muito emaranhada, está muito envolvida em tudo ali com um sistema só, ela tem a dificuldade de se entender como indivíduo. E aí pode surgir algum tipo de bloqueio nessa sexualidade, tá? Na nossa segunda live, nós falamos sobre uma outra função, que é a função de unir. Quando a gente entende esse corte, essa divisão ali com a origem, a gente está pronto para unir com o outro, né? Para trazer outra pessoa também para a nossa vida, além daquelas pessoas que já fazem parte ali no nosso sistema de origem. Então, o sexo também tem essa função de unir, de conectar. E aí, a gente falou também sobre as pessoas que por muitas vezes, as mulheres que por muitas vezes não têm autorização para estar em um relacionamento. E a gente vê isso muito, tá? Parece, quando a gente fala, a gente não consegue mentalizar às vezes, visualizar, mas é muito comum. É muito comum de mulheres chegarem e dizer, olha, eu tava no relacionamento, tenho um relacionamento legal, mas eu não consigo manter. Por quê? Porque não consegue fazer essa união, não tem esse nível de entrega, não consegue gerar essa conexão. Falta autorização no sistema, porque a gente traz a questão de que quando situações se repetem no seu sistema, o sistema que você aprendeu a ser quem você é, você entende aquilo como uma lei. E é muito difícil, como eu disse, quebrar uma lei. E aí você vem simplesmente reproduzindo. Se no seu sistema as pessoas têm dificuldade, como as pessoas veem os relacionamentos, tudo isso influencia. Você nunca tinha parado para pensar, né? Mas tudo isso pode influenciar na forma como você se comporta no relacionamento, até na dinâmica da escolha de uma parceria. Tudo isso tem uma carga transgeracional por trás, tá bom? Então, união
conectar. É a segunda função do sexo. E hoje nós vamos falar a terceira live e a terceira função do sexo. Você tá pronta? Vamos lá? Se você ainda não assistiu as outras lives, corre, vai assistir, vai ver, porque tá muito legal e é bem rapidinha, tá? É muito conteúdo assim, ó, rápido, pra você sair com a cabeça explodindo e pensando, como eu não pensei nisso antes? E isso é um fato, porque ontem eu abri uma caixinha aqui e eu coloquei as opções e muita gente falou que não tinha pensado nisso. Vejam só, como as mulheres, principalmente, né, têm essa dificuldade de pensar sobre o assunto sexualidade, quanto mais falar sobre ele, se comunicar sobre o sexo e sua sexualidade. Por isso a importância desses conteúdos, por isso a importância da nossa conversa aqui. Então, nós vamos para a terceira função do sexo hoje, que é dar prazer. Dar prazer para os envolvidos, né? Quando você já fez já está no seu registro adulto, já se entende como um indivíduo responsável, você encontra uma pessoa e está disponível, disposta a se unir, aí você vem para esse lugar de dar e receber prazer. Olha que bacana, né? Você já tinha pensado? Acho que muita gente só pensa em algumas funções, né? E dar prazer talvez seja uma das funções que você já tenha pensado. Mas você já pensou dessa forma? E logo quando a gente pensa na questão do dar e receber prazer, de ser prazeroso, de ter o sexo como prazer, aí, amiga, vem muitas situações. Vem muitas questões envolvidas, vem alguns mitos, alguns tabus. E eu quero começar despertando você para uma questão aqui. Quanto de prazer você suporta viver? E aí eu não tô falando só do sexo, eu tô falando na vida. Porque muita gente não consegue usufruir de prazer, não consegue descansar. Está sempre em movimento, sempre em atividade. Ter prazer, para ela, não é uma coisa confortável. Ela não aprendeu a sentir prazer. Ela não usufrui do dinheiro que produz. Trabalha, produz o seu dinheiro, mas o dinheiro ou fica estagnado ou vai embora com muita facilidade porque é doloroso. É difícil ter o prazer em usar o seu dinheiro. É difícil você conseguir ter o prazer de descansar, de curtir férias. Quantas pessoas eu conheço que quando está chegando próximo às suas férias, ela começa a se sentir mal, às vezes ela fica doente, ela fica preocupada, ela não consegue desligar, ela não consegue ter prazer, ela não consegue, é muito difícil. Chega a ser até adoecedor. Então, a gente precisa pensar hoje em quanto de prazer a gente consegue ter na nossa vida. Em quanto de prazer a gente suporta ter. Porque não adianta você ir para sua relação, você tentar sentir prazer ali, mas você não suporta prazer. Você não suporta. E aí, você vai conseguir ter? O que você me diz? Aí não vem algum bloqueio? Você não se sente pesada? Às vezes por vozes assim de que a mulher que tem prazer na cama, ela talvez não é tão digna assim. Talvez passe isso na sua cabeça, talvez seja isso que você tenha escutado na família, na sociedade, aí vem novamente as vozes familiares. Quem sabe um padrão aí de escassez muito grande no seu sistema? Sempre é tudo muito corrido, tudo muito cansativo, tudo muito dolorido, e você entendeu que a vida precisa ser assim. A vida precisa ser pesada. E aí, quando você vive nesse padrão de escassez, você não consegue viver a abundância que é sentir prazer. A abundância que é usufruir de tudo que a vida te dá. Usufruir de tudo que, se você é cristã, você como eu, acredita que tudo o que Deus tem liberado para você. Não é? Não tinha pensado nisso, né? Então fica aí para você pensar. Você é essa pessoa que consegue descansar? Você é essa pessoa que consegue usufruir do que você tem? Ou você é aquela pessoa que guarda o melhor ali na sua casa para quando chega uma visita? Está cheia de novos panos de prato dentro da sua gaveta, mas você só usa aquele que tá rasgado, aquele velho,
aquele que já está pedindo misericórdia. As melhores taças são sempre para os outros. Então a gente precisa começar a entender esses movimentos, começar a fazer esses pequenos movimentos também. E a importância da gente enxergar a nossa sexualidade assim, ó, como algo que abrange um todo na nossa vida. A nossa vida sexual ela não está isolada, ela não é algo que acontece só a partir de um certo horário, dentro de um ambiente fechado. Ela interfere e é interferida, se podemos dizer assim, por tudo que você vive. Então, quem não tem esse nível de inteligência emocional para se permitir sentir prazer na vida, provavelmente não vai conseguir sentir prazer também na cama. Então, essa foi a nossa rapidinho de hoje. Falamos aí sobre uma das funções do sexo. A gente ainda tem mais um tema para trazer, para falar. E eu espero você na nossa próxima live. E eu já quero deixar aqui, em primeira mão para você, algo muito importante que eu estou planejando para a gente conversar, para a gente ter mais tempo, para a gente dividir, para a gente falar sobre esses assuntos, esses bloqueios. Quem sabe você está acompanhando essa sequência de lives, até então você chegou achando, não, mas minha sexualidade é muito saudável, eu acho. E aí você está conseguindo identificar alguns pontos que você pensa, não, talvez, né, dá para melhorar? Nunca tinha pensado por esse lado? Então, fica comigo que agora em janeiro ainda a gente vai ter um tempo só pra gente falar sobre esses bloqueios e a gente começar 2025 com uma sexualidade saudável, com uma sexualidade realmente que nos incentiva a romper, a ir para a vida, a honrar o nosso sistema, a viver de forma plena, a ser leve. Você consegue? Você consegue tudo isso? Tô te desafiando hoje. Então fica com a gente aqui. Se você ainda não segue o nosso perfil, já começa a seguir, porque tem muita coisa interessante para acontecer e eu conto com você aqui comigo. Um beijo, um abraço, aproveite muito o seu dia e sinta muito prazer nas pequenas coisas.